Acordei numa manhã de outono, a luz filtrando-se pelas cortinas da sala. O cheiro do café fresco preenchia o ar, mas não havia nada de novo ou excitante na rotina que se desenrolava diante de mim. O dia prometia ser como tantos outros: o trabalho, as obrigações, as conversas repetitivas sobre o tempo e a vida. A monotonia me envolvia como um manto pesado, sufocante. Enquanto me preparava para sair, uma colega comentou sobre um festival que aconteceria no próximo fim de semana. As ruas de Lisboa se encheriam de música e alegria, uma celebração das tradições locais. A ideia de participar me fez hesitar. A vida estava tão previsível, talvez fosse hora de buscar algo diferente. Mas logo a dúvida tomou conta: seria apenas mais uma distração passageira? O dia passou lentamente, com os minutos se arrastando entre reuniões e e-mails que pareciam não ter fim. Durante o almoço, conversei com uma amiga sobre a falta de emoção em nossas vidas. Ela falava sobre viagens e novos hobbies, enquanto eu apenas escutava, absorvendo suas palavras como se fossem um eco distante da minha própria insatisfação. Naquela tarde, ao voltar para casa, recebi um convite inesperado para o evento do festival. Uma parte de mim queria recusar, permanecer na segurança do meu lar. Contudo, outra parte ansiava por mudança, por algo que quebrasse a rotina enfadonha que se tornará minha vida. Quando finalmente decidi aceitar o convite, um misto de ansiedade e expectativa tomou conta de mim. O festival prometia ser uma explosão de cores e sons, as ruas decoradas com lanternas e as barracas oferecendo iguarias tradicionais me atraíam como um imã. No entanto, ao chegar lá, percebi que não apenas o ambiente era vibrante, eu também sentia uma energia nova pulsando dentro de mim. Enquanto explorava as barracas repletas de doces típicos e artesanato local, fui abordada por alguém que conhecia bem, um colega do meu marido. Ele estava ali sozinho também, observando tudo com um sorriso no rosto. Conversamos casualmente sobre o evento e rapidamente nos perdemos nas histórias da vida cotidiana. A conversa fluiu naturalmente e despertou em mim sentimentos há muito esquecidos, curiosidade e interesse genuíno por outra pessoa além do meu marido. Era estranho sentir isso novamente, a vida parece ter um jeito peculiar de nos fazer esquecer quem realmente somos sob camadas de obrigações. Quando ele sugeriu dar uma volta pelas ruas antigas da Alfama após o festival, hesitei brevemente antes de aceitar. A ideia parecia inofensiva à primeira vista, apenas dois colegas desfrutando da noite lisboeta juntos. No entanto, à medida que caminhávamos entre becos estreitos iluminados por luzes suaves, percebi que estava prestes a cruzar uma linha invisível. Naquele momento efêmero em que os fados ecoavam ao longe e as risadas preenchiam o ar fresco da noite lisboeta, uma escolha se formou na minha mente: eu queria mais daquela emoção esquecida. A decisão estava feita, eu compareceria ao evento sem saber quão profundamente isso mudaria minha vida nas semanas seguintes. A caminhada pela Alfama trouxe uma mistura de sentimentos. O ar fresco da noite parecia revitalizar algo em mim que estava adormecido há muito tempo. Conversávamos sobre trivialidades, mas havia uma tensão palpável entre nós. Ele contava histórias de sua infância em Lisboa, e eu ouvia, absorta. As luzes das ruas refletiam nos meus pensamentos, criando um jogo de sombras que me deixava inquieta. Enquanto subíamos uma ladeira, ele parou e olhou nos meus olhos. "É bonito aqui, não é?", perguntou, com um sorriso que parecia carregar segredos. Concordei, mas a beleza do lugar era ofuscada por uma sensação crescente de nervosismo. O que eu estava fazendo? Era apenas uma caminhada, mas cada passo me levava mais longe da minha vida cotidiana. Fomos parar em um pequeno miradouro que oferecia uma vista deslumbrante do Rio Tejo. A cidade brilhava sob a luz da lua, e a música distante dos fados parecia se intensificar. Um momento mágico se formou ao nosso redor, quase como se o mundo tivesse parado. Ele se aproximou um pouco mais e sussurrou: "Às vezes, precisamos de algo diferente." Essas palavras ecoaram dentro de mim. O silêncio entre nós aumentou enquanto a cidade continuava sua dança noturna.
Eu sabia que estava flertando com algo perigoso. A lealdade ao meu marido pesava em minha mente como uma âncora invisível, mas a ideia de romper com essa monotonia era tentadora. Então ele deu um passo à frente, num impulso inesperado, nossos lábios se encontraram. O beijo foi suave e hesitante no início, mas logo tornou-se mais intenso, como se todas as emoções reprimidas estivessem sendo liberadas naquele instante. Era um acordo silencioso entre nós, um passo para fora da rotina que me prendia. Quando nos afastamos um do outro, o ar parecia mais denso e carregado de possibilidades. Olhei para ele com um misto de surpresa e medo. O que isso significava? O beijo não foi apenas um gesto, foi uma marca indelével no meu coração. Voltamos à festa sem trocar mais palavras sobre o que havia acontecido. A música tocava mais alto agora, e as risadas dos convidados preenchiam o espaço ao nosso redor como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado para mim. A noite prosseguiu com conversas superficiais e sorrisos ensaiados enquanto eu lutava contra a maré de emoções dentro de mim. Cada olhar trocado entre nós era carregado de significado oculto, e eu sabia que não poderia ignorar o que havia começado naquela noite. Ao final do evento, ele me acompanhou até a saída. "Posso te ver novamente?", perguntou com um tom sério na voz. Meu coração disparou ao pensar nas implicações dessa pergunta. "Sim", respondi impulsivamente antes que meu cérebro pudesse intervir. Enquanto caminhava para casa sob as estrelas brilhantes acima de Lisboa, percebi que tinha cruzado uma linha da qual não havia retorno. A excitação do desconhecido misturava-se à culpa crescente em meu peito. O dia seguinte traria suas próprias complicações, e eu sentia isso no fundo da alma. Mas naquele momento, tudo o que conseguia pensar era na nova vida pulsando dentro de mim, um desejo ardente por algo além do cotidiano monótono que havia vivido por tanto tempo. Enquanto a cidade despertava, eu me via presa em um turbilhão de emoções. A manhã trouxe consigo o peso da traição, e cada pensamento sobre o que havia acontecido na festa me deixava inquieta. O café da manhã com meu marido, normalmente um momento tranquilo, tornou-se uma dança de sorrisos forçados e olhares furtivos. Ele falava sobre o trabalho, sobre as reuniões que teria ao longo do dia. Eu ouvia, mas minha mente divagava. Como poderia manter a normalidade quando dentro de mim algo havia mudado para sempre? A lembrança do beijo ainda queimava nos meus lábios. Nossos lábios se encontraram e, naquele instante, tudo parecia possível. Após o café da manhã, saí apressada para o trabalho. As ruas de Lisboa estavam vibrantes, cheias de vida e cor. O cheiro dos pastéis de nata invadia o ar enquanto passava por uma das muitas pastelarias da cidade. Senti uma mistura estranha de nostalgia e desejo, como se cada canto daquela cidade estivesse testemunhando o meu pequeno segredo. No escritório, a atmosfera era diferente. O colega do meu marido estava mais presente do que nunca. Ele me cumprimentou com um sorriso que parecia esconder um mundo de promessas. Conversamos sobre trivialidades, mas havia uma tensão palpável no ar. Cada palavra trocada era carregada de significados ocultos. "Você está bem?" "Parece distante", ele comentou em um momento. "Só pensando em algumas coisas", respondi, tentando disfarçar a confusão que sentia. O dia passou lentamente até que finalmente conseguimos encontrar um momento a sós durante o intervalo para o almoço. Fomos até um pequeno café escondido nas ruas estreitas de Alfama. A atmosfera acolhedora parecia propícia para confidências. Sentados à mesa, começamos a compartilhar histórias pessoais. Ele falou sobre sua infância em Lisboa e como sempre sonhou em viajar pelo mundo. Eu contei sobre minhas frustrações no casamento e como a rotina havia se tornado insuportável. "Às vezes sinto que estou vivendo uma vida que não escolhi", confessei com sinceridade. Ele assentiu com compreensão e seus olhos brilhavam com uma intensidade que me deixou vulnerável. Nesse momento, percebi que estávamos criando um laço inesperado entre nós dois. O tempo parecia parar enquanto nossas conversas se aprofundavam.
O café esfriou à nossa frente enquanto explorávamos nossas almas em busca de algo mais significativo do que as banalidades do dia a dia. Então, sem pensar nas consequências, ele se inclinou ligeiramente na minha direção e nossos lábios se encontraram novamente. Foi um gesto impulsivo, mas ao mesmo tempo carregado de emoção reprimida por tanto tempo. A alegria daquela conexão instantânea foi rapidamente ofuscada pela preocupação do que estava por vir. Saímos do café ainda atordoados pela intensidade daquele momento compartilhado. As ruas pareciam mais vibrantes agora, mas eu sabia que cada passo poderia trazer novas complicações à minha vida já tumultuada. Enquanto caminhava para casa mais tarde naquele dia, meu coração batia descompassado com a ideia da nova realidade que estava criando para mim mesma, uma realidade repleta de riscos e incertezas. A culpa pesava em meus ombros como uma sombra constante. Chegando em casa, encontrei meu marido sentado no sofá com uma expressão preocupada no rosto. "Precisamos conversar", ele disse simplesmente. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um aviso sombrio do que estava por vir, um confronto inevitável entre duas vidas distintas que agora pareciam irreconciliáveis. A tensão no ar era palpável. As palavras do meu marido pairavam entre nós como um espectro, e eu sabia que não poderia fugir da conversa. Ele começou a falar sobre o trabalho, as pressões que enfrentava e como se sentia distante. Era uma tentativa de abrir um diálogo, mas cada frase parecia mais uma acusação velada do que uma busca por entendimento. "Eu sinto que estamos nos perdendo", ele disse, olhando para baixo. A sinceridade em sua voz me atingiu como um soco no estômago. Enquanto ele falava, minha mente vagava para outra parte da cidade, onde a adrenalina corria solta e as promessas de uma nova vida brilhavam. "Estamos tão ocupados com nossas rotinas", continuei, tentando desviar a conversa. Mas era impossível ignorar a verdade em suas palavras. O que eu havia feito com o nosso casamento? O brilho que antes existia entre nós agora parecia apenas uma lembrança distante. Naquela noite, após nossa conversa, decidi encontrar o colega do meu marido. O desejo de me libertar da monotonia me consumia. Ao chegar ao bar onde costumávamos nos encontrar, a atmosfera vibrante contrastava com a frieza do meu lar. Ele estava lá, esperando por mim com um sorriso que iluminou meu mundo escuro. Nossas conversas fluíram naturalmente, como se tivéssemos sido feitos um para o outro. Fui atraída pela sua energia e pela forma como ele me fazia sentir viva novamente. "Você não deveria estar aqui", murmurei, meio brincando e meio séria. Ele riu suavemente e respondeu: "E você deveria estar se divertindo." As horas passaram rapidamente enquanto trocávamos histórias sobre nossas vidas insatisfatórias. Eu falava sobre meus medos e frustrações, e ele compartilhava seus próprios sonhos não realizados. O peso da traição foi temporariamente esquecido naqueles momentos de conexão genuína. Sem pensar nas consequências, deixamos o bar juntos e fomos para sua casa. Passamos a noite juntos, um ato impulsivo que solidificou a escolha que eu havia feito em meu coração, mesmo sabendo que isso poderia arruinar tudo. Quando o sol começou a nascer, uma sensação de pânico tomou conta de mim. As paredes do quarto pareciam apertadas e tudo o que eu havia construído começou a desmoronar na minha mente. Olhei para ele adormecido ao meu lado e percebi que estava em um beco sem saída. Levantei-me silenciosamente e vesti minhas roupas com mãos trêmulas. Enquanto saía pela porta, cada passo parecia um eco das decisões erradas que tomei até ali. Meu coração batia acelerado enquanto caminhava pelas ruas tranquilas de Lisboa. O amanhecer trouxe consigo não apenas luz, mas também dúvidas esmagadoras sobre o futuro. Como eu poderia voltar para casa? Como poderia encarar o meu marido após ter cruzado essa linha? A vida dupla estava começando a cobrar seu preço. Quando finalmente cheguei à porta de casa, respirei fundo antes de entrar. A imagem do meu marido sentado no sofá esperava por mim na mente, uma lembrança dolorosa do que eu havia deixado para trás naquela noite fatídica. A campainha tocou abruptamente enquanto eu hesitava na entrada.
Meu coração disparou ao imaginar quem poderia ser naquele momento crítico da minha vida. A campainha tocou novamente, como um eco de uma decisão que ainda não havia tomado. Com um nó no estômago, abri a porta e encontrei meu marido, com uma expressão que misturava preocupação e alívio. Ele havia saído para me esperar, sem saber o que eu realmente fizera naquela noite. Estava preocupado com você, disse ele, a voz tingida de um sentimento que não reconheci. Você demorou mais do que o habitual. Eu sorri de forma nervosa. Só me perdi no trânsito. A mentira saiu fácil, mas o peso dela me sufocava. Sentamos juntos no sofá, o silêncio entre nós era palpável. Ele ligou a televisão, mas as imagens dançavam sem sentido na tela. Minha mente estava longe, vagando por momentos de prazer e culpa que se entrelaçavam na escuridão da noite anterior. Você parece distante, comentou ele, olhando para mim com uma intensidade que parecia penetrar nas minhas defesas. Está tudo bem? Sim, respondi rapidamente, mas a palavra soou vazia até para mim. O telefone vibrou na mesa ao lado, interrompendo o momento tenso. Um número desconhecido aparecia na tela. Atende, sugeriu meu marido, distraído pela programação da TV. Um impulso quase incontrolável me levou a pegar o celular. Era ele, o colega do meu marido. O coração disparou ao ouvir sua voz familiar do outro lado da linha. Oi, disse-ele suavemente, como se soubesse da tempestade emocional que eu enfrentava em casa. Podemos nos encontrar amanhã? Precisamos conversar. O pedido ressoou em mim como um chamado para mais complicações. Olhei para meu marido, absorto na televisão e alheio à batalha interna que se desenrolava em mim. A necessidade de escapar dessa vida monótona era cada vez mais forte. Claro, respondi ao telefone, embora soubesse que isso só aumentaria a tensão entre nós três. Desliguei e respirei fundo antes de encarar meu marido novamente. O que foi? Perguntou ele sem desviar os olhos da tela. Nada importante, menti mais uma vez. A sensação de estar presa entre duas vidas me sufocava cada vez mais. A noite avançou com diálogos superficiais e sorrisos forçados. Cada palavra era um lembrete do abismo crescente entre nós. Quando finalmente fui para a cama, a insônia me acompanhou como uma sombra indesejada. Pensei sobre o encontro marcado para o dia seguinte e sobre as consequências disso tudo. O medo de ser descoberta misturava-se com a excitação da possibilidade de algo novo e vibrante em minha vida. Quando amanheceu, levantei-me cedo e preparei um café silencioso na cozinha vazia. O aroma forte preenchia o ar enquanto eu olhava pela janela para as ruas ainda adormecidas de Lisboa. O sol começava a iluminar os becos antigos e as fachadas coloridas dos prédios ao redor. O dia prometia ser longo e cheio de decisões difíceis. Eu sabia que precisava encarar meu marido com honestidade antes que tudo isso se tornasse insustentável. Ao mesmo tempo, havia uma parte de mim ansiosa pelo encontro marcado, a oportunidade de explorar essa nova conexão emocional sem os fardos do passado. Enquanto tomava o café lentamente, percebi que estava em uma encruzilhada onde duas vidas não podiam coexistir por muito mais tempo. A escolha estava diante de mim: continuar vivendo essa mentira ou arriscar tudo por algo desconhecido e potencialmente libertador. O dia seguinte trouxe uma atmosfera pesada. O sol entrava pela janela, mas não conseguia aquecer o ambiente frio que se formara entre mim e meu marido. Ele parecia distante, absorto em seus pensamentos, enquanto eu tentava encontrar as palavras certas para iniciar a conversa que tanto temia. Precisamos falar, finalmente disse, quebrando o silêncio que nos envolvia. Ele levantou os olhos, surpreso, mas não respondeu. A expressão no seu rosto era de expectativa e receio ao mesmo tempo. Sobre nós, continuei. Sobre o que estamos vivendo. O olhar dele se endureceu, como se estivesse se preparando para uma tempestade. Eu também tenho sentido que algo não está certo, ele admitiu lentamente. As palavras dele eram um reflexo do meu próprio descontentamento.
Havia um desejo de mudança no ar, mas o medo do desconhecido nos mantinha presos. Enquanto conversávamos, percebi que ele também estava lutando contra a monotonia da vida cotidiana. As frustrações dele se entrelaçavam com as minhas, criando um ambiente de empatia inesperada. Mas essa conexão não apagava a realidade da traição que eu carregava em meu coração. Após essa conversa reveladora, fui dar uma volta pelas ruas de Lisboa. Queria me afastar do peso das decisões e encontrar algum tipo de clareza. Caminhei até Alfama, onde as ruas estreitas pareciam sussurrar segredos antigos. O aroma dos pastéis de nata invadiu meu olfato e me trouxe um leve conforto momentâneo. Sentei-me em um café aconchegante e pedi um café com leite. Enquanto esperava, observei as pessoas ao meu redor, casais rindo, amigos compartilhando histórias e vidas pulsando em cada esquina. Uma parte de mim ansiava por essa simplicidade, enquanto outra queria mais emoção. A solidão começou a pesar sobre mim novamente. O telefone vibrou no bolso, era uma mensagem do colega do meu marido. Meu coração disparou ao ver seu nome na tela. Podemos nos encontrar mais tarde? A pergunta era simples, mas carregava promessas de momentos intensos e proibidos. Conflitos internos começaram a surgir novamente. Era uma escolha: seguir o caminho seguro ou arriscar tudo por uma paixão incerta. O desejo por algo verdadeiro lutava contra a culpa que me consumia. A resposta não veio imediatamente, apenas um eco de incertezas preenchia minha mente enquanto observava o movimento das pessoas ao redor. A vida continuava sem interrupções, mesmo quando eu me sentia paralisada entre duas realidades. Decidi que precisava ser honesta comigo mesma antes de qualquer coisa. O peso das escolhas feitas começava a se tornar insuportável e eu sabia que precisava fazer uma escolha definitiva em breve. Com essa clareza repentina, levantei-me e deixei algumas notas sobre a mesa antes de sair do café. As ruas estavam cheias de vida e eu me sentia presa em um labirinto emocional, duas direções possíveis à minha frente: ficar ou partir. O dilema continuaria a me assombrar até que eu finalmente tomasse uma decisão sobre o futuro que desejava construir para mim mesma, uma vida repleta de autenticidade ou continuar vivendo na sombra da conveniência? As ruas de Lisboa pareciam mais vibrantes naquele dia, mas a alegria ao meu redor não conseguia dissipar a nuvem de incerteza que pairava sobre mim. A decisão ainda estava fresca na mente, mas as consequências já começavam a se manifestar. O peso da escolha feita na noite anterior me seguia como uma sombra. Caminhei em direção ao mercado da Ribeira, onde os aromas de comida fresca e o burburinho das conversas criavam uma atmosfera acolhedora. Mas, mesmo ali, entre risos e sabores, eu sentia um vazio crescente. A ideia de voltar para casa e encarar meu marido me deixava inquieta. O que eu diria? Como ele reagiria? Enquanto caminhava, encontrei um amigo em comum com meu marido. Ele sorriu e acenou, perguntando sobre como estava a vida familiar. As palavras saíram de minha boca como se fossem ensaiadas: tudo bem, obrigado. Mas a verdade era bem diferente. A vida familiar estava longe de ser tranquila. O telefone vibrou no bolso da minha bolsa. Era uma mensagem do colega do meu marido, convidando-me para um café naquela tarde. Um frio na barriga me atingiu instantaneamente. Eu sabia que não deveria responder, mas a tentação era forte. O desejo por conexão e emoção falava mais alto. Decidi ignorar a mensagem por um momento e entrei em uma cafeteria charmosa no Alfama. O ambiente era acolhedor, com mesas pequenas e uma decoração rústica que lembrava os velhos tempos. Pedi um café e sentei-me numa mesa perto da janela, observando o movimento lá fora. Os pensamentos sobre o colega começaram a invadir minha mente novamente. A maneira como ele me olhou na festa, a sinceridade nas nossas conversas, tudo parecia tão real, tão intenso. Meu coração acelerou ao lembrar do beijo que trocamos. Nós nos beijamos não era apenas um momento fugaz, era algo mais profundo. O café chegou e eu tomei um gole, tentando afastar os devaneios românticos que me consumiam.
Mas quando olhei pela janela novamente, vi meu marido passando pela rua com um amigo dele. Um nó se formou em minha garganta ao perceber que ele não tinha ideia do que estava acontecendo nas sombras de nossa vida. Naquele instante, percebi que precisava tomar uma decisão rápida antes que as coisas fugissem ainda mais do controle. O dilema entre seguir adiante ou retornar à segurança da rotina me consumia por dentro. Mais tarde naquele dia, enquanto caminhava para casa com o coração pesado, recebi outra mensagem do colega: "Você vem?" Senti a adrenalina subir. Seria uma nova chance ou apenas mais um passo rumo ao abismo? Cheguei em casa e encontrei meu marido sentado à mesa da cozinha com um olhar pensativo. Ele levantou os olhos para mim e perguntou: "Precisamos conversar." O tom sério fez meu estômago revirar. Eu sabia que aquele momento mudaria tudo novamente, as palavras não ditas flutuavam no ar entre nós como fantasmas de decisões passadas e futuras. Enquanto ele começava a falar sobre suas próprias frustrações, percebi que o caminho à frente estava mais nebuloso do que nunca. A vida dupla estava prestes a se revelar em toda sua complexidade, as escolhas feitas até então poderiam ter consequências irreversíveis para ambos nós. O dia seguinte trouxe uma luz diferente, como se o sol tivesse decidido brilhar apenas para mim. A rotina que antes parecia intransponível agora se apresentava como um desafio a ser encarado. O café da manhã estava silencioso, e as palavras trocadas com o marido eram apenas protocolos de um cotidiano que se arrastava. Cada garfada era um lembrete da vida que eu levava, uma vida que havia escolhido, mas que agora parecia tão distante de quem eu realmente era. A mente ainda ecoava as promessas feitas na noite anterior. As conversas com ele, as risadas compartilhadas e aquele momento em que nós nos beijamos permaneciam gravados em minha memória como uma tatuagem indelével. A culpa começou a se misturar com a excitação, criando um turbilhão de emoções que não sabia como controlar. No trabalho, tudo seguia normalmente. Os rostos conhecidos passavam por mim, mas meu olhar buscava por ele. Cada vez que nossos olhares se cruzavam, havia uma eletricidade no ar, um entendimento silencioso do que havia acontecido entre nós. Ele me enviou uma mensagem discreta durante o almoço: "Podemos conversar mais tarde?" O coração disparou. As horas seguintes foram um teste de paciência e autocontrole. Às vezes, sentia-me como uma atriz em cena, desempenhando um papel que não me pertencia completamente. A ideia de ter que esconder essa nova faceta da minha vida tornava tudo mais complicado. O peso da traição pesava sobre os meus ombros enquanto eu tentava manter a normalidade em casa. Quando finalmente nos encontramos à noite, a tensão era palpável. Ele estava ansioso também, em seus olhos refletiam uma mistura de desejo e preocupação. Sentamo-nos em um café aconchegante no Alfama, onde o cheiro do fado pairava no ar como um convite à introspecção. Conversamos sobre trivialidades enquanto o mundo ao nosso redor desaparecia. "Você acha que podemos continuar assim?" ele perguntou, quebrando o silêncio tenso. A pergunta pairou entre nós como uma nuvem carregada de tempestade. O medo das consequências estava presente em cada palavra trocada, mas havia também uma sensação de liberdade inebriante ao explorar essa nova conexão. "Não sei", respondi honestamente, "mas sinto algo diferente quando estou com você." Ele sorriu levemente, mas a expressão logo se transformou em preocupação ao perceber a gravidade da situação. A conversa fluiu para discussões sobre nossas vidas e frustrações, cada revelação era um passo mais profundo na complexidade do nosso relacionamento. Ao final da noite, quando deixamos o café e caminhamos pelas ruas iluminadas de Lisboa, passamos a noite juntos. As estrelas brilhavam intensamente acima de nós, mas eu sabia que as decisões tomadas ali poderiam mudar tudo novamente. O amanhecer trouxe consigo novas dúvidas e reflexões sobre o caminho escolhido. As consequências começavam a aparecer no horizonte como sombras ameaçadoras, cada passo dado poderia levar a um precipício ou a uma nova vida. Enquanto caminhava para casa naquela manhã clara, percebi que não havia como voltar atrás.
A vida dupla tinha suas armadilhas e recompensas, eu precisava decidir se estava disposta a enfrentar os riscos ou se voltaria à segurança da monotonia familiar. A porta de casa parecia mais pesada do que nunca ao empurrá-la para entrar novamente naquele lar onde tudo parecia tão previsível e seguro. Mas dentro de mim crescia um desejo ardente por mudança, por algo real e vibrante, mesmo sabendo das consequências disso tudo.